Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sequências, PA e PG. Para quem não sabe, PA quer dizer progressão aritmética e PG quer dizer progressão geométrica. Ao final dessa aula, eu quero que você seja capaz de reconhecer uma sequência numérica matemática ou uma que está totalmente aleatória, reconhecer os elementos de uma PA e uma PG, porque para fazer os cálculos nós vamos precisar saber quem é quem nelas, e identificar as diferenças entre APA e APG. Vamos começar com a definição de sequência numérica. Tá, ok? Mais uma vez, na matemática, ela tem uma regrinha muito chata para ser definida aí. Diz que é quando você tem uma sequência e essa sequência obedece um número, uma lógica para ser construída. Existem diversos tipos de sequência. O alfabeto é uma sequência. Você está habituado a falar o alfabeto na ordem, A, B, C, D. Essa é uma sequência natural para você. A matemática cria sequências através de fórmulas próprias para ela. Então, nós vamos falar especificamente da PA e da PG. A PA, ou progressão aritmética, é uma sequência que é formada através da soma. Tá, ok? Você tem números que crescem ou diminuem, lembrem sempre disso, eles podem aumentar ou diminuir, obedecendo uma certa sequência, uma certa lógica para as coisas. Por exemplo, essa PA que está aqui, ó, vocês podem reparar que ela está aumentando de 3 em 3, isso daí. Quem fez a conta reparou que ela está aumentando de 3 em 3 os seus valores. Já a PG, ela não aumenta somando, ela aumenta multiplicando, tá, ok? E ela também diminui, mas ela diminui dividindo. A PA diminui subtraindo e a PG diminui dividindo. Então, um exemplo de uma PG aí, repare, dá uma olhadinha e vê se você descobre de quanto em quanto ela está sendo multiplicada. Isso aí, 2. Para quem fez os cálculos, percebe. Então, nós temos que ter atenção. A PA e a PG, elas são sequências que já têm por definição uma coisa chamada razão, que é o que faz elas aumentarem. Essa razão, ela é somada ou subtraída, e na outra, essa razão, ela é dividida ou multiplicada. Tanto na PA como na PG, existem alguns elementos básicos que são iguais para todas. O A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Esse é o nome que nós damos para identificar aonde um elemento está. Se ele é o primeiro, é o A1, se ele é o segundo, ele é o A2, e assim vai. Tá ok? O A1 é o primeiro termo de qualquer sequência. Ele é o primeiro cara que aparecer, seja na PA ou na PG. O AN geralmente é o último termo ou o cara que nós queremos calcular. O enunciado do problema, na hora que pede assim, calcule o 10º termo, esse 10º é o AN. Calcule o 1000º termo, esse 1000º é o AN. Então, tanto na PA como na PG, nós olhamos para o AN e o AN ele representa ou o último termo ou o termo que você está querendo calcular. E o N? O N representa o número de termos. Quantos números tem nessa sequência que nós estamos tratando? E, por fim, a razão. Mas a razão aqui ela vai ser representada por R se for na PA ou Q se for na PG. Vamos trazer para vocês um comparativo entre a PA e a PG. Repara, são os primeiros exemplos trazidos aqui. Quem é o A1 da minha PA? Esse cara aqui é o meu A1, ele é 2. E, coincidentemente, ele também é 2 na PG. Quem é o N? O último termo na PA, esse último termo é o 17. E na PG, o último termo é o 62. Quantos termos tem? Quem é o N? Quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também na PG. Agora vamos ao R. O R você consegue fazer de cabeça, óbvio. É só você ver. De 2 para 5 aumentou 3. De 5 para 8 aumentou 3. Então nós vemos que está aumentando de 3 em 3. Ah, e essa informação é importante. Não pode mudar. Se vai ser 3 do 5 para o 8, vai também ser 3 para chegar no próximo, vai ser 3 para chegar no próximo. Não pode mudar. Não pode de uma hora para outra mudar para 4 essa razão. Mas se você não consegue enxergar isso de maneira fácil, você pode usar a fórmula da razão. A fórmula da razão fala A2 menos A1. Claro que não precisa ser o A2, você pode pegar o A3 menos o A2, o A4 menos o A3, desde que você pegue o da frente
menos o de trás. Nesse caso, eu vou usar o A2, o da frente, menos o anterior a ele. Então, nós vamos ter o A2, que é o 5, menos o A1, que é o 2. A razão aqui é 3. Então, eu sei que está subindo de 3 em 3. Professor, eu preciso fazer essa conta? Não, você não precisa. Se você conseguiu ver e descobriu olhando apenas, beleza, pode seguir desse jeito. Agora, e na PG? Na PG não está somando, ela está multiplicando, né? Multiplicou por 2, virou 4. O 4, quando multiplica por 2, vira 8. Quando multiplica por 2, vira 16. Na PA, a gente fazia através da soma. 2 mais 3, 5, mais 3, 8. Na hora de calcular a razão, eu usei a conta de menos, que é o oposto da soma. E na PG? Na PG nós estamos vendo como multiplicação. Então nós vamos fazer o oposto da multiplicação, divisão. Então nós vamos fazer o A2 dividido pelo A1. Ou poderia ter feito o A3 dividido pelo A2, ou o A4 dividido pelo A3. Qualquer desse caminho vai resolver. Vamos lá então. A2 é o 4 e o A1 é o 2. 4 dividido por 2 é 2, então nós descobrimos que a razão é de 2 em 2. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Escreva uma PA com n igual a 4, r igual a 2 e A1 igual a menos 3. Essa informação é só para você escrever, ele te deu os elementos. Então ele diz para mim o seguinte, A1 eu quero que comece com o menos 3, beleza. O que eu vou fazer? Eu preciso saber o próximo número, então eu vou somar. Para saber o A2, eu vou fazer o A1 mais o R. Quem é o A1 mesmo? O A1 é o menos 3 e o R é a razão que foi dada no problema. Então o meu A2 é menos 1, tá lá o menos 1. A mesma coisa a gente faz para calcular o A3 e a mesma coisa para calcular o A4. Então é isso. Se o enunciado te pedir para escrever uma PA, basta que você pense nos valores seguindo a ordem que foi feita e calcule se for necessário, como a gente calculou aqui. Lembrando que eu fiz a parada aqui quando deu 4 elementos, como manda o enunciado, n igual a 4. Vamos fazer a mesma situação problema, mas agora para PG. Só que com um diferencial. A PG não me disse o número de termos, ela só falou para mim assim, quando seus termos passarem de 100, né, o termo que você está calculando seja maior do que 100. Ele começa dizendo para mim, quem é o primeiro termo? É 3. Ok, primeiro termo é 3, está lá. Assim como fizemos na PA, nós vamos fazer agora. A2 é igual a 1 vezes o quê? A razão aqui é Q. Quem é o Q? É o 5. Então, o A2 vai ser 3, que é o primeiro termo, dado o enunciado, vezes 5, que é a razão, que dá 15. Então, 15 vai para lá. A mesma coisa para o A3, a mesma coisa para o A4, e nós não vamos fazer o A5 porque já passou de 100, que foi o que o enunciado tinha me pedido. O último deles, também trago para vocês uma PG. Dessa vez a PG ela está diminuindo os seus valores. Repara, 9 cai para 3. Se fosse uma PA, quer dizer que diminuiu 6. Se eu fosse diminuir 6 aqui de novo, eu cairia para menos 3. Opa, é assim que eu sei que não é uma PA. Eu sei que é uma PG. Por quê? Porque quando eu faço 9 dividido por 3, eu acho 3. 3 dividido por 3, eu acho 1. 1 dividido por 3, eu vou deixar na fração mesmo, porque eu não quero resolver essa conta aqui. A mesma coisa na hora que eu divido por 3 novamente. Mas não é isso que o problema pediu. O problema pediu para eu achar o quarto termo da minha PG. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então o meu quarto termo é 1/3. Então é isso aí. Aqui eu vou deixar para vocês um link com uma apostila com essa explicação e alguns exercícios para ajudar vocês a treinarem. Espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiverem dúvidas, mandem mensagens. Bora trabalhar!